a palavra de Deus muito conhecida, 1 Coríntios capítulo 13, e nós vamos entender sob uma perspectiva diferente, para mim, para você, para estarmos crescendo no conhecimento e no poder de Deus. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro eu quero perguntar como é que está o áudio, tá? Para me entender bem, me ouvir bem. Dá? Então tá bom. Quem encontrou diz amém. Diz a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Fechado é um livro, tá? Fechado é um livro que se encontra em qualquer lugar, na biblioteca, mas aberto é a boca de Deus falando conosco, comigo, com você. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Apenas até aí, queridos irmãos. Oremos a Deus nesse momento, porque a palavra de Deus, ela é a revelação que nós precisamos para as nossas vidas. Ninguém precisa sair correndo atrás de revelação. Ninguém precisa sair correndo atrás de fake news, propagandas enganosas, pessoas que revelam, que digam o futuro, ou que profetizam assim ou diante. Porque contém aqui a palavra de Deus, que é a revelação para as nossas vidas, que é o nosso manual de vida. Então nós vamos orar agradecendo por essa revelação, que é a palavra de Deus para mim e para você. Senhor, nós oramos e queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós oramos, Senhor, queremos te exaltar, queremos te louvar neste momento tão importante, Pai. Senhor, que o Senhor fala nesse momento em cada coração, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Queridos irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse texto, que é maravilhoso, diante de tantos outros textos da Bíblia Sagrada, ele nos remete a uma reflexão muito importante sobre o que é o amor, do que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, ele está trazendo para a igreja.
A igreja em Coríntios era uma igreja que ela tinha diversas qualidades, tinha dons, tinha tantas coisas que aconteciam ali, mas ela tinha grandes dificuldades também, porque os seus dons eram em detrimento ao amor. Todas as coisas que aconteciam dentro daquele contexto eram em detrimento a outras coisas. Por exemplo, haviam dificuldades na igreja, panelas, levantava-se, vez em quando, coisas que traziam confusão. Então precisava de uma ordem naquele culto. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele orientava a sua igreja com uma seriedade incrível e usado pelo Espírito de Deus para que aquela igreja pudesse ter a visibilidade de como caminha o cristão. Então nós vamos entender aqui uma palavra muito importante para a vida do cristão, e dentro do que é muito importante ainda de uma cosmovisão do nosso planeta, da humanidade, nós estamos falando do amor. Então, o apóstolo Paulo ele traz aqui essa introdução deste texto, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um sino que retine. Então essa primeira parte desse versículo, ele vai trazer para mim uma figura de linguagem que nós precisamos perceber. Geralmente as pessoas não percebem e vão dizer assim: olha, tem uma língua dos anjos aí, eu vou sair falando a língua dos anjos. Mas esse texto aqui, ele está fazendo uma comparação, uma analogia importante, porque ele diz, além de falar a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, ou como se eu abraçasse a lua, ou como se eu abraçasse as estrelas, e não tivesse amor, não ia adiantar nada. Seria como um musical tocando um sino, ou batendo um prato, não ia ornar, não ia ficar bem. Então essa figura de linguagem aqui, que é hipérbole, nós entendemos muito bem, não está tratando que os anjos têm uma língua misteriosa entre eles, ou que você tem uma capacidade sobrenatural de conversar com anjos. Não está se referindo a isso. Está sendo bem claro essa passagem bíblica, para mim e para você, de que, ainda que você fosse tão espiritual, como o povo, a igreja em Coríntios, se destacava e queria ser, sem amor, não ia adiantar absolutamente nada. Por quê? Porque entendemos que lá na cruz, no Calvário, foi por amor. Entendemos que a morte vicária, para pagar a nossa dívida, foi por amor. Então, não tem nenhum sentido valorizar alguma coisa em detrimento, ou seja, rebaixando o que é principal e o que vai prevalecer, que é o amor. Nós vamos ao versículo subsequente, que ele vai dizer assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha, quando ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou que conheça todos os mistérios e toda a ciência, isso já não é possível ao ser humano. Conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Também tem uma figura de linguagem aqui, implícita dentro desta expressão. Ninguém conhece tudo. Todas as pessoas, existe
um ditado popular muito comum, que as pessoas dizem assim: eu nasci, estou vivendo e vou morrer e não conheci tudo, e não sei de tudo. É a clareza da pequenez do ser humano. Então, mistérios e conhecimento de todo mundo, embora que seja algo que os cientistas, estudiosos, até as pessoas que buscam muito a questão da espiritualidade, não vão encontrar, porque é um atributo divino e que não é compartilhado com o ser humano. Tanto conhecimento, que é a onisciência, é um atributo exclusivamente de Deus, não é do ser humano. Onisciência, assim como onipotência, que é todo-poderoso Deus, tem atributos que o nosso Deus tem e nós não. Mas tem atributos que são compartilhados conosco. A ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, veja a importância de amarmos uns aos outros. E eu quero aproveitar esse tempo e dizer que nós estamos vivendo um tempo, a humanidade tem esfriado tanto em tantos aspectos, que não se vê compaixão. Tantas tragédias acontecendo e tantas coisas, e o amor, a compaixão, parece que não está florescendo nos corações. Mas o apóstolo Paulo, ele tem orientado a sua igreja através do Espírito Santo de que o cristão ele é diferente. Ele não carrega no seu coração a insensibilidade, a omissão, o tipo assim, não estou nem aí para nada. Então nós precisamos nos preocupar sim e ter compaixão de situações que muitas vezes não está ao alcance. Aí o versículo 3, ele traz um entendimento tão interessante. Ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Você já ouviu falar de pessoas que entregou todos os seus bens para os pobres? Espiritualmente, pessoas que se dedicavam assim vamos dizer assim, a religiões, religiosos. Teve muitas pessoas que já doaram tantos bens, mas existe intrinsecamente aí motivações essas que não são, vamos dizer assim, cristocêntricas. São motivações muito fora de contexto. E quando eu falo de motivações cristocêntrica, a motivação precisa ser Cristo nas nossas vidas, para tudo, inclusive para doações, porque hoje em dia está uma coisa de doa aqui e faz ali e posta no Facebook, aí está perdendo uma motivação, está perdendo uma chance de ser abençoado, porque não, essa visão não é cristocêntrica. A motivação está em se promover e se aparecer. Isso é muito claro. Mas o fato é que nós devemos ter compaixão. E isso tem que estar no nosso coração. E quando eu lembro desse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto que tantos pastores, tantas pessoas amam tanto e gostam e se usa para fazer no casamento, e eu fiz no casamento da minha filha Samira essa leitura bíblica, e eu digo para você que Deus ele fala oportunamente em nossos corações acerca de uma forma muito ampla a respeito do amor, que para nós ele tem apenas uma palavra, amor, e que no grego tem 4 significados,
diferentes, mas ainda que se entregue o corpo para ser queimado, que doe todas as coisas, sem amor, não vai adiantar nada. Porque o apóstolo Paulo estava falando isso com tanta ênfase? Porque ele estava acompanhando uma igreja muito fria nessa questão de amor. Tinha lá seus valores, mas ela tinha uma frieza gigantesca, porque o mundo, os nossos corações, os relacionamentos funcionam a partir do amor. O amor, ele é o óleo de Deus, ele é o bálsamo de Deus. Pode ter certeza disso, que funciona qualquer engrenagem de relacionamento. Sem amor, não é possível as coisas funcionarem. Mas muitas vezes questionamos: de que amor é esse que está sendo falado? Esse amor que o apóstolo Paulo tem citado. Eu vou te trazer aqui a qualidade, os predicados desse amor, para que nós possamos ter uma clareza, um norte. Veja bem, quais são as características desse amor? O amor, ele é paciente e bondoso. Então, quando você analisa muito bem essa questão do amor, se existe bondade, existe essa paciência, o amor está ali. A presença de Deus, o amor, isso é muito claro. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Ora, o amor, ele não arde em ciúmes, porque o ciúme, irmãos, geralmente trata de quando a pessoa trata uma outra coisa num relacionamento como sua propriedade. E as coisas, por amor, não funcionam dessa maneira. Não se envaidece. Essa vaidade é algo muito passageiro, como Salomão falou. Ele falou assim que tudo é vaidade. Depois de sua longa experiência de vida, sendo um destaque em tantas coisas, ele chega à conclusão que tudo é vaidade. Mas o que é a vaidade? É apenas aquele embelezamento externo para estar nas festas e querer ser o mais bonito de todos? Não. A vaidade, ela é uma motivação intrínseca no coração que se sobrepõe às outras pessoas, nos demais contextos. E Deus não nos chamou nesse sentido. É absolutamente diferente a perspectiva cristã. E é essa perspectiva cristã que nós precisamos trabalhar. Você sabe por quê? Porque existe aí afora um evangelho açucarado que traz ensinamentos absolutamente na contramão da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, muitas vezes é desfocado aí afora. Mas a visão cristocêntrica não é o homem o centro, mas é Cristo. E se estamos reunidos aqui é por Cristo e para Cristo, para que o nome dele seja exaltado e glorificado neste lugar, nesta cidade, neste estado e país. Essa é a oportunidade que Deus está dando para mim e para você. Devemos agarrar por amor. Porque aí afora ensina, não, se não evangelizar vai perder até a salvação. Não, irmãos. Evangelizamos, porque é uma ordem de Deus, por amor a Deus. Por amor, fazemos a vontade dele. Não é por medo, é por temor, que é completamente diferente. Queridos irmãos, e o texto ainda continua, não se envaidece, depois ele não é orgulhoso.
O orgulho geralmente ele trata de uma situação onde as pessoas praticamente não querem se cumprimentar umas às outras. Por quê? Porque no seu coração ele tem um conceito de que é mais do que o outro. Então eu não vou nem cumprimentar. Eu nem dou bola para esses tipos. Não. Para mim não serve. Outros ignoram um cumprimento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Passa perto. E muitas vezes sendo da comunidade cristã. E eu já fiz uma observação sobre fatos assim acontecendo dentro da comunidade cristã. E eu tive a oportunidade de estar em um velório e ambos estarem. E chamar os desafetos e dizer: olha, estão vendo todos os túmulos? Ninguém é melhor. Ninguém. São todos nivelados. É o término, todos terminam ali. Então daí para frente, aqueles orgulhosos acabaram, aqueles desafetos, e passaram a se cumprimentar. É coisa tão simples, é uma coisa tão básica e importante. Uma saudação: saudai-vos uns aos outros. E esse orgulho, ele é uma palavra. O orgulho anda de mão dada com a soberba, e a soberba precede a queda, porque o orgulho é o amor tanto de si, mas tanto de si, em detrimento às outras pessoas. Ninguém é tão bom quanto ele. Eu sou o melhor de todos. E essas frases vão perpetuando o coração, aonde sobe, e a pessoa passará por maus bocados. Por quê? Porque precede a queda, irmãos. E quem caminha dessa maneira não tem amor. Não tem amor no seu coração. O amor é algo que eu vou dizer para você, é uma virtude do regenerado. Aquele que é nascido de novo, ele ama incondicionalmente. Ele não precisa de uma condição para amar as pessoas. Seja porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é legal, ou porque a pessoa tem uma boa condição financeira. Não, irmãos. Ao contrário. Nós amamos e temos compaixão, principalmente daqueles que não conhecem a verdade, a palavra de Deus, daqueles que estão perdidos neste mundo corrompido, aonde as pessoas pecam compulsivamente, com sede de pecar, de errar, de adulterar, de fazer coisas assim horríveis, que a corrupção é a queda da humanidade, que não enxerga e não tem força para se achegar a Deus. É aí, irmãos, que entra eu e você, orando por amor a essas vidas, para que o Espírito Santo, ele venha resgatá-los. É esse Espírito Santo que convence o pecador da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que nós devemos estar intercedendo. Ah, mas aquela pessoa é tão ruim, eu não vou orar não. Vamos orar. Servimos a um Deus que transforma vidas, que regenera o pecador. Assim como eu e você éramos caídos, Deus nos tirou lá do lamaçal. Queridos, o versículo 5, ele traz assim: não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Ora, quando o apóstolo Paulo trouxe essa palavra aqui, obviamente que pessoas dentro daquele contexto se conduziam inconveniente.
essa palavra inconveniente é como não convém aos santos. Existem coisas que para mim, para você, convém. Mas existem situações que não convém. E por isso que nós precisamos o tempo todo sermos ensinados, assim como somos tocados pelo Espírito de Deus para andarmos convenientemente, somos ensinados através da sua palavra. Isso começa tanto de nossas vestes, das nossas atitudes, de tudo o que fazemos, de não cortar fila, de não querer o mal das pessoas e assim por diante. A nossa conduta, ela precisa ser uma conduta exemplar, porque, como no começo, que nós estávamos falando da palavra de Deus, é sempre importante nós refletirmos sobre essa questão da conduta cristã, porque somos embaixadores de Cristo neste lugar. Como no começo, eu disse assim, que o Espírito de Deus, ele habita em nós. O Espírito de Deus, Jesus habita em nós, através da presença do Espírito Santo. Então, é para refletirmos, para que as pessoas vejam cada um de nós e vejam Deus em nossas vidas. Vejam o nosso Senhor, o nosso Mestre em nossa vida. Por isso, essa questão de estar convenientemente, ou seja, como convém os santos. Não busca os seus interesses. Não buscar os seus interesses, irmãos, é algo importante, porque estamos vivendo nesses tempos, como nesses tempos outrora aqui, que foi trazido aqui para nós, para acordarmos, porque é um jogo de interesse tão grande, como nós oramos aqui nas questões políticas, aquele jogo de interesse, usando evangélicos como massa de manobra. É aqui, evangélico está comigo, evangélico está com aquele. Irmãos, estão muito fora. Principalmente como batistas, nós somos livres, temos a livre consciência de escolha. É um dos princípios que nos regem. E dentro desse princípio, nós caminhamos como a Igreja de Cristo. E somos ensinados e amparados segundo a palavra de Deus. Por isso devemos estar sempre em constante oração e nunca dentro de um quadradinho de jogo de interesses. Não se irrita e não se ressente do mal, né? Muitas vezes as pessoas se irritam com certas coisas, e aqui está dizendo que o amor não se irrita. Então a gente já começa a abolir essas palavras. Deixa para lá. Vai ter muitas situações na vida que vai nos chatear muito, mas a gente pode implementar um botão na nossa vida chamado delete e apagar, esquecer. A gente pode fazer isso. Eu aprendi a fazer e você também pode fazer isso, com toda certeza, né? E aí diz assim: não se ressente do mal, ou seja, não guarda rancor. Você não tem necessidade de guardar rancor, porque isso vai te fazer mal. Você deve perdoar e esquecer, seja em qualquer situação. Machuca, machuca, dói, dói. É verdade. Mas quando a gente começa a entregar os nossos sentimentos, tudo nas mãos do Senhor, a gente percebe o quanto Ele é poderoso para trabalhar na nossa área sentimental, na área dos relacionamentos, os amigos, que são amigos e tudo, e de repente você vai ver, poxa, nem o inimigo não trataria assim. Isso é a situação que vivemos nos dias atuais.
não conhecemos as pessoas, isso é verdade. Mas o cristão, o apóstolo Paulo diz, vós sois a carta. Nós podemos ler-nos uns aos outros, através do teu testemunho, através da tua vida, da tua conduta, virtudes. Irmãos, não guardamos rancor. Isso não é para nós. Isso não é para a comunidade cristã, para o cristianismo. Você sabe por quê? Porque se é alguma coisa que é feito lá no mundo islâmico, lá no funeral diante do cadáver, a primeira coisa a ser falado, Deus é grande, em árabe, Allahu Akbar, e depois ele vai falar vingança, de uma religião de quase 1 bilhão de pessoas. 95% deles vão dizer vingança. O meu mestre e o seu mestre, o Senhor Jesus, em qualquer situação, o que ele nos ensinou? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí vem o primeiro mártir da igreja, Estevão, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí vem toda a história da igreja, cristãos sendo jogados nas arenas, leões comendo, e aquele povo lá aplaudindo e rindo e achando ótimo. E a oração daquele povo, não sabe o que estão fazendo, perdoa-lhes. E nós cristãos estamos em todo o mundo com uma perspectiva diferente do perdão. Então quem perdoa não guarda o rancor. Por quê? Porque o rancor faz mal para o ser humano. É a vingança é que faz as nações contra as nações, povos contra povos, guerras incessantes, aonde os inocentes, a bomba vai lá e cai num bairro residencial. Raramente a bomba vai cair lá no exército que está lutando contra outro exército. Ela vai cair nos hospitais. Aí passa para a mídia assim, não, os guerrilheiros estavam nos hospitais. Aí vai cair na igreja, os guerrilheiros estavam nas igrejas. São as fake news de guerra, que ganham até guerras. Mas, enfim, nós estamos aqui focando que não guardamos rancor. Somos de uma perspectiva completamente diferente. Não, irmãos, em relação ao mundo é água e óleo, não tem como compactuar. Não, porque aconteceu alguma coisa lá fora, vão querer a vingança, vão querer a briga e a guerra. Somos cristãos? Não é a nossa praxe isso. Então, tem um outro grande engano acontecendo aí afora. Querer armar os crentes da igreja hoje em dia. É um outro engano muito grande. Porque não foi isso que o mestre ensinou. De jeito nenhum. E também não faz parte da narrativa e da história da igreja. De jeito nenhum. Mas nós estamos falando aqui de amor. O amor aceita muitas coisas e nós vamos entender aqui. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Não, de jeito nenhum. Mas você já viu pessoas que se alegram com injustiça? Não vê uma coisa triste, muito triste, e a pessoa se alegrar? Essas pessoas que agem dessa maneira, ela não tem amor. Mas a nossa posição como cristão é orar para que Deus produza no seu coração esse sentimento
tão nobre, mas tão nobre, tão de Deus, mas tão de Deus, e que faz a humanidade caminhar até os dias atuais, por amor. Meus irmãos, agora se alegrar com a verdade é fundamental. Por mais que você pense, olha, essa verdade dói, hein? Mas é importante você se alegrar. Por quê? Porque ela é verdadeira. Ela é verdade. E verdade, irmãos, é tudo para mim e para você. Porque o cristão, ele tem autenticidade nas coisas. Ele caminha sobre a verdade e abomina a mentira, assim como Deus. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. A mentira, ela não pode ser compactuada para conosco, de maneira alguma. Aí o versículo 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre, irmãos. O amor diz respeito à fidelidade cristã. Por quê? Porque pode sofrer o que for. Não fomos convidados a negar Cristo. Pode acontecer qualquer situação. Somos cristãos, irmãos. Não negamos a Cristo. Tudo sofre. No dia a dia, as lutas, as adversidades, desertos que são atravessados, problemas de todos os mais diversos tipos, e até a perseguição religiosa por ser cristão. Para a glória de Deus, isso não acontece com veemência no nosso país, mas em países da janela 1040, Oriente Médio, se, por exemplo, na região como no Irã, no Iraque, um cristão e um muçulmano, ou de uma outra religião lá, o cristão, ele é perseguido, porque a conta de água vai para o muçulmano 50, para o cristão 500. Não está bom, então muda do país. E isso é fato. E isso acontece, irmãos, constantemente, onde as pessoas têm que sair do seu país por ser cristão. Mas aí ele vai ser aceito aonde? Vão ter governos assim que vai dizer assim: não, nós não queremos imigrantes aqui. Para que imigrantes? Somos convidados a estabelecer pontes, irmãos. São famílias que podem vir para cá. Aí tem aqueles que são de outras religiões ou são muçulmanos. Para que trazer? Por quê? Para que tantos imigrantes? Nos falta, irmãos, coragem. Coragem de chegar lá e falar do amor de Cristo para esses imigrantes. Estabelecer projetos para que eles possam reconhecer o senhorio de Cristo. Mas isso, irmãos, para que seja feito esses projetos, esses desafios, é necessário um destaque da minha e da sua nobreza como cristãos. Vamos alcançá-los. Vamos falar do Cristo verdadeiro, porque lá nós não podemos falar. Então Deus está trabalhando de uma forma de trazê-los para que aqui nós possamos proclamar e essas pessoas sejam salvas. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Reflita comigo. É por amor. É por amor. Esse Deus soberano que governa todas as coisas, Ele trabalha trazendo pessoas de lugar para que eu e você possamos pregar a palavra de Deus. Mandou um vizinho. Muitas vezes você não sabe se ele é ou não um cristão.
Vamos levar um pedaço de pão, um bolo. Vamos falar de Cristo. Vamos falar de Cristo, vamos nos relacionar. Servimos um Deus relacional. Isso é importante, irmãos. Ainda, irmãos, dentro essa primeira frase, o amor todo sofre a ponto das pessoas negarem a sua própria vida, entregarem a sua própria vida, mas não negar Jesus Cristo. Como foi o avanço do Estado Islâmico e agora o Talibã lá no Afeganistão. O Talibã da mesma maneira, tem que ser radical como eles são. Qual é o preço? A vida. Ou você segue o muçulmanismo deles, ou você morre. Sabe qual é o que o cristão fala? Não nega Jesus em hipótese nenhuma. Então, pode dar fim à minha vida. Sabe por quê, irmãos? Diferente de muitos de nós, eles têm a preocupação de transferir o legado. Ou seja, ele morre, mas o filho dele é a semente e vai continuar. Isso não vai parar, irmãos. O cristianismo não para. É muito forte, irmãos. É a nossa identidade. É a nossa vida. É a nossa adoração. É para Deus. É estarmos reunidos aqui nesse templo. Aqui nós somos igreja, lá fora nós somos a igreja. Em todo lugar. Tudo crê. Esse tudo crê é que a fé do cristão, ela é inabalável. Não, irmãos, nada derruba, é sobrenatural. Eu creio. Nós cremos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele veio para salvar a humanidade. Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele está à destra de Deus. E habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Servimos esse Deus. Irmãos, em todo lugar, nós precisamos falar, proclamar, porque as pessoas estão criando deuses para si. Deus segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu pecado, para ser mais claro. Se Deus concorda com o meu pecado, estão criando deuses. Outros estão criando ídolos. Ídolos. É necessário, faz-se necessário, nesses tempos, que eu e você sejamos ousados e desafiadores para falar de Deus para todas as pessoas. No nosso relacionamento, dos que não são do relacionamento, que passem a se relacionar. Esse crer é crer no Senhor Jesus Cristo, que a promessa de Deus vem para salvar todos na nossa casa. Tudo espera. O amor espera, irmãos. O amor espera. Ele é paciente. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Nós estamos falando deste amor em relação com o Pai, sentido cruz em relação com os nossos irmãos, paciente uns com os outros, paciente com relação às nossas petições, porque a vontade de Deus é soberana. É a vontade dEle. E nós precisamos discernir, porque a vontade de Deus ela é boa, é perfeita, é agradável. É a vontade dEle. Ele tem o melhor para o seu povo.
e tudo suporta. Realmente, o cristão tudo suporta. Tá? Porque o nosso mestre, como 100% homem, 100% Deus, aqui na terra, desenvolvendo o seu ministério, ele passou pelas mais diversas humilhações, chicoteado, cuspido, e diversas humilhações, e foi para a cruz. Foi para uma morte humilhante, a morte de cruz. Tudo suporta. Na cruz ele morre e ressuscita. Mas é a partir desse marco fundamental é que nós entendemos que nós, como cristãos, através do amor de Deus em nossas vidas, tudo suporta. Suporta a perseguição. Hoje em dia existe um problema muito sério que as pessoas criam problemas e falam que está sendo perseguido. Não é isso, irmãos. Eu falo de sistemas governamentais que são como casinhas que se fecham contra o cristão. Sistemas governamentais. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós não estamos aqui para nos levantar contra sistemas governamentais. Mas como servos do Senhor, nós estamos aqui para orar pelas pessoas, por vidas. Então tudo suporta. Isso é fato. No versículo 8, ele diz assim: o amor jamais acaba. Ou seja, o amor, ele faz parte da eternidade. Porque todas as coisas que aconteceram, e acontecem, e acontecerá, é por amor. É o amor de Deus. O amor de Deus a nós revelado. E os acontecimentos que virão, tudo por amor. Nunca vai acabar. E assim, nós entendemos, e o texto vai explicar o porquê que esse amor não acaba. Ele diz assim: profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Claro, tudo aqui vai passar, irmãos. Eu sei que você sabe que a humanidade ela já tem uma data de validade marcada a vencer. Isso tem prazo para terminar. Todos nós sabemos. E além da Bíblia dizer isso, os grandes cientistas dizem isso também, que haverá um fim, tudo vai terminar. Mas a Bíblia nos revela detalhadamente que todas essas coisas passarão. Mas antes já diz assim: o amor jamais vai acabar. O nosso conhecimento é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Porque ele diz assim, que o conhecimento é incompleto. Sendo que, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ele tinha dito nos versículos anteriores, e conhecesse todos os mistérios, e não tiver amor, nada seria. Porque anteriormente ele usou uma figura de linguagem. E no caso aqui não. Ele já traz uma afirmativa que o seu, o conhecimento da humanidade é e sempre será incompleto. Porque completo é Deus. Mas quando que vier o completo, que é Deus, então, o que é incompleto será aniquilado. Queridos irmãos, esse texto
ele está sendo compartilhado conosco nesta noite, para que eu e você possamos refletir mais e mais sobre a nossa posição como cristão e a nossa visão cristocêntrica em relação às outras pessoas. Ora, será que realmente está fluindo amor dos nossos corações o tempo todo? Com relação a Deus, com relação aos nossos irmãos, com relação à nossa vida, o nosso padrão de santidade, de devocional e tantas coisas. Isso é tão importante para mim e para você. Então que nós possamos refletir, irmãos, sobre essa questão que é o amor, e que possa fluir mais e mais em nosso coração, através do Espírito de Deus. Amém? Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo continue falando em cada coração, e que a tua semana seja de bênçãos e de vitória. E eu quero de antemão já agradecer a rica oportunidade por estar juntamente com os amados irmãos da Igreja Batista Central de Canoinhas, é o nosso irmão que está dirigindo o culto, nosso irmão André. Que Deus abençoe, e nós vamos agora ministrar a bênção apostólica, pode ser? Vamos estar fazendo uma oração final e estar já ministrando a bênção apostólica. Ouve a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo tão precioso em que estamos aqui reunidos para te adorar, te louvar e crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Meu Deus e meu Senhor, que esse tempo precioso, Senhor, seja para que nós possamos ser desafiadores na pregação da tua palavra, Senhor. Ó Deus, cumprindo a tua ordenança, indo por todos os lugares e ensinando e batizando, Pai. Deus, é em nome de Jesus que nós te agradecemos por esse tempo. Amém. Estenda a tua mão para frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja. O povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe, estamos encerrados.